Olá, boa noite. O ND de hoje fala sobre política e o nosso bate-papo é com a pré-candidata a deputada federal pelo PSL, Carla Zambelli. Boa noite, Carla, bem-vinda. Boa noite, Roberta. Muito obrigada pelo convite. Vamos falar um pouquinho sobre alguns movimentos que você participou. Você participou, foi líder do movimento Varre Brasil. Como é que surgiu esse movimento, Carla? O Varre Brasil ele surgiu da iniciativa do Nas Ruas, existiu um movimento nas ruas e como naquele momento, em 2011, surgiram vários outros movimentos, a gente pensou que o Nas Ruas pudesse ser uma espécie de guarda-chuva, uma associação de movimentos contra a corrupção. A gente montou o Varre Brasil para ser um dos movimentos na qual eu seria, inclusive, porta-voz. A gente começou a tentar unir os movimentos diversos, não deu muito certo, a gente deu um passo atrás, fechou o movimento Varre Brasil e continuamos com o Nas Ruas. Hoje você é porta-voz do Nas Ruas. Do Nas Ruas, o movimento está desde julho de 2011. Agora, existia diferença entre o Varre Brasil e o Nas Ruas em termos de ideologia, o que se procurava fazer? Não, na verdade, naquela época a ideologia ainda era um pouco... Existia uma falsa ideia de que algumas pautas a gente deveria pedir mais saúde, mais educação de uma forma um pouco genérica. Com o tempo a gente foi percebendo. Então o Varre Brasil teve uma pauta genérica e com o tempo a gente foi percebendo que o Nas Ruas foi se aprumando para ter uma pauta mais específica e um posicionamento ideológico mais acertado. Como é que você vê hoje essas manifestações de rua? Você acha que as pessoas elas realmente estão engajadas nessa questão de combate à corrupção? Eu acho que depois do impeachment, no impeachment a gente teve a maior ápice das manifestações, né? A gente chegou a alcançar 33 milhões de pessoas nas nossas páginas por semana. Hoje a gente está alcançando uma média de 5 a 15 milhões no máximo, a gente não passa disso, e com muito mais pessoas inscritas nas nossas páginas. Então a gente percebe que o engajamento é muito mais suave. De uma maneira geral, o impeachment, a época do impeachment, as pessoas tinham uma percepção de que o dinheiro estava saindo dos seus bolsos. Hoje, como a situação da inflação diminuiu, os juros diminuíram, o brasileiro está com uma percepção um pouco menor de corrupção, incrivelmente falando. Então, muita gente se desanimou bastante depois da queda da presidente Dilma. E a gente percebe o seguinte, existe um certo engajamento, mas é uma bolha. É uma bolha que fala bastante de política, que se interessa, e uma bolha que a gente espera que influencie nessas eleições de 2018. Mas a grande massa da população não está tão preocupada com o momento político do país, não, infelizmente. Mas a corrupção não acabou, né? De o que a maneira gente sabe nenhuma. é que esses movimentos eles eram muito fortes até a Dilma cair. Depois disso, o que aconteceu? Porque se lutava contra a corrupção, por que não se continua hoje de novo nas ruas? O movimento continuou, né? As informações dos movimentos, a dinâmica do movimento, ela continua exatamente igual. Nós puxamos manifestações, por exemplo, no ano passado, mais de 7 manifestações grandes, que deveriam ser grandes manifestações, porque foram nacionais, mas somente uma deu um pouco mais certo por conta daquela questão do Caixa 2, na época das 10 medidas. Agora, por exemplo, o voto impresso, que é algo que está na lei, né, desde 2016, deveria ser implementado agora em 2018, acho que foi uma lei de 2015, se eu não me engano, tentou ser derrubada, vetada pela presidente Dilma, o Congresso derrubou o veto, e mesmo assim, com uma grande manifestação que a gente chamou em agosto do ano passado, as pessoas não compareceram. Então, os movimentos continuam lutando pelas mesmas pautas, com a mesma força, a mesma intensidade, mas o povo não comparece às ruas. Agora, existe uma explicação para isso? Eu acho que a grande explicação é que desde o ano passado as pessoas estão adiando o problema e terceirizando o problema para as eleições. Eu não tenho como resolver agora em 2017, em 2018, eu vou terceirizar o problema e vou tentar eleger pessoas melhores em 2018. A gente sentia muito isso nas pessoas, não vou fazer manifestação agora, prefiro votar melhor no ano que vem. Agora, esse barulho que a gente está ouvindo agora, por exemplo, só para explicar para os nossos telespectadores, esse programa está sendo gravado sexta-feira, o dia de manifestação dos caminhoneiros aqui em São Vicente. A gente tem uma equipe de caminhoneiros, muita gente na frente do segundo Bio, se manifestando, pedindo a retirada do presidente Temer. Quer dizer, ainda tem gente que vai para a rua quando não se sente confortável com o que está acontecendo. Com certeza. Hoje Os caminhoneiros foram um exemplo disso, junto com os caminhoneiros outras frentes, né? Por exemplo, os barqueiros da Baixada Santista também pararam essa semana. Então a gente tem uma grande quantidade de pessoas apoiando o movimento de caminhoneiros, mas também, por outro lado, uma grande quantidade de pessoas dizendo, não, a gente não quer que se pare o país, a gente não quer ficar sem gasolina, né? Alguns empresários reclamando pela baixa de volume nos negócios, que também diminuiu. Então, se por um lado a gente tem uma quantidade de pessoas que estão indignadas, por outro tem outras pessoas que dizem assim, já tivemos muita bagunça no país, agora vamos continuar andando para a gente, enfim, melhorar de uma maneira geral. Agora, nessa manifestação que eles pedem, um dos itens
é intervenção militar. Quer dizer, é a queda do governo de Michel Temer e intervenção militar. Será que eles sabem o que estão pedindo? Eu acho que chega uma hora que você começa a se ver com um emaranhado tão grande de corrupção em volta de você. Onde você vai tem corrupção, e não é só no setor público, não é só na União, é também nos estados, é também nos municípios. E você começa a ver que tudo que você trabalha, você paga 40%, 45% de impostos, ou seja, você tem um grande sócio que é o governo e que não te dá nada em troca. Você não tem segurança, não tem saúde, não tem uma boa educação para os seus filhos. Tudo que você quer de qualidade você acaba tendo que gastar com plano de saúde, com escola particular ou com seguro de veículo, segurança particular. Então as pessoas estão começando a sentir que elas trabalham para o governo e o governo só serve para poder dar privilégios a alguma classe pequena de pessoas, com uma série de assessores, de cargos comissionados, e a população começa a ficar tão enojada disso que acha que derrubando os 3 poderes, ou os 2, pelo menos, o legislativo e o executivo, porque eles pedem também a queda do Congresso. Sim. Então, e isso na Constituição não há previsão. Então, se você derruba um poder inteiro, o executivo inteiro, e derruba o legislativo inteiro, isso é um golpe. Não tem previsão constitucional para isso. Então, as pessoas acham que... Eu acho que elas não têm noção de que se acontecer isso e um governo militar voltar a cuidar do Brasil, a gente vai ter pelo menos aí 2 anos de transição com o governo militar tentando consertar, tentando... É uma situação que o Brasil daria alguns passos atrás, poderia até ser que alguns passos à frente depois, não se sabe, mas é algo discutível, né? É complicado, porque há previsão constitucional de se derrubar um poder quando outro poder achar que esse poder está usurpando daquele poder. Por exemplo, fala-se muito em tentar derrubar o STF por conta do ativismo judicial, etc., e há previsão de que nessa manifestação, por exemplo, se derrube os 3, né? Então, também o Congresso, o Executivo, mas também o STF, o Judiciário. Não todo o Judiciário, mas pelo menos o Supremo Tribunal Federal, porque as pessoas estão muito indignadas com o que o Supremo vem fazendo, a primeira instância prende, a Polícia Federal prende e o Supremo solta. E isso vem incomodando tantas pessoas que aí chega ao cúmulo de pedir algo que realmente é muito profundo a intervenção militar, né? No próximo bloco a gente continua a falar sobre política. Nós voltamos em instantes. Até já. Notícias em Debate está de volta. O nosso assunto de hoje é política e a gente conversa com a pré-candidata a deputada federal pelo PSL, Carla Zambelli. Carla, nos últimos tempos a gente percebe muita gente que fez parte de movimentos de rua agora se candidatando. Isso era já algo que estava articulado e pensado ou aconteceu? Alguns movimentos, inclusive, falam que entraram para poder fazer política, né, partidária. O movimento nas ruas ele é de 2011. Eu acho que ele é o movimento hoje ativo mais antigo que existe no país. Eu, que sou a porta-voz, já passei por 3 eleições diferentes e nunca me candidatei a nada. Então, assim, da nossa parte, nunca houve intenção. Eu até achava que eu nunca participaria de eleição nenhuma. Sempre achei que a gente não se partidarizar e continuar imparcial seria muito melhor para nossas batalhas, de uma maneira geral, né? Poder ter essa imparcialidade e bater em quem fosse. Mas há movimentos que surgiram já falando que participariam da política. Eu acho que não tem nada de errado nisso, mas realmente existem esses movimentos que entraram para fazer política, alguns que não entraram para fazer política, mas acabaram se envolvendo e gostando, né? Porque na verdade a política é algo que as pessoas não gostam, mas quando o bichinho pica você acaba tendo, não sei, da vontade de viver disso, né? Mas eu não acredito em político profissional. Eu acho que política é algo que você tem que ir, fazer o que tem que fazer e depois sair, né? Eu tenho uma profissão como gerente de projetos, trabalhei até o ano passado, depois chegou uma hora que a política estava tão enfronhada na minha vida e parecendo muito também em mídias, etc., que algumas empresas não querem, enfim, te contratar para poder... Porque sempre tem 2 lados, sim, né? Em todos os lugares tem aquela pessoa que não gosta muito do que você faz, outras que se identificam um pouquinho mais. E como eu escolhi um lado, né, eu sou liberal, sou conservadora, sou liberal economicamente, sou conservadora, então algumas pessoas entendem isso como algo ruim, né? As pessoas mais esquerdistas, que gostam, são mais estatizantes, que acham que o Estado tem que prover, essas pessoas normalmente não gostam das minhas propostas, então fica difícil arrumar emprego. Eu acho que tem isso também, né? Quando a coisa se polariza muito, você acaba meio que empurrando a pessoa para a política, ou seja, hoje eu estou numa situação que ou eu faço política ou eu tenho que largar completamente o que eu faço nas ruas e voltar para o mercado de trabalho com outro nome, mudar o cabelo, enfim, de alguma forma que as pessoas não me reconheçam que eu possa trabalhar em qualquer lugar. Porque hoje você é isso.
Hoje Você se transformou. Eu até tenho, meu nome é Carla Zambelli Salgado, né? Então, nas ruas eu chamo Carla Zambelli, nos meus trabalhos eu chamava Carla Salgado. Hoje todo mundo sabe que a Carla Zambelli é igual a Carla Salgado, não consigo mais dividir muito, né? Então, chega um ponto, principalmente depois que eu fui denunciada na Polícia Federal, né, como grave ameaça à ordem pública, quando eu fiz os bonecos do Lewandowski, do Janot, né, o antigo Procurador-Geral da República, contestando o porquê que o STF não prendia as mesmas pessoas ou a mesma quantidade de pessoas que o Moro estava prendendo na primeira instância, eu fui denunciada e depois dessa denúncia eu perdi um grande emprego que eu tinha, né? Trabalhava na terceira maior empresa do mundo, né, da área que eu faço. E valeu a pena isso? Valeu a pena cada minuto, cada derrota, cada vitória, todas elas valeram a pena. Serviu para eu aprender nas derrotas, né, e as vitórias para comemorar. Mas esses medos que a gente passa, as ameaças de morte, as perdas de emprego, perdas de oportunidade. Recentemente perdi um projeto grande porque me filiei ao PSL, que é do Bolsonaro. A pessoa não acha que o Bolsonaro é extremista, alguma coisa assim. Então, algumas pessoas têm essa percepção. E aí você acaba perdendo as oportunidades. Mas eu acho que quando você está fazendo algo com realmente paixão pelo que você faz, aí vale a pena qualquer coisa. Agora, Carla, em relação às pessoas que participam de movimentos nas ruas, a gente percebe um histórico. Por exemplo, o Lula, há muitos anos atrás, era um sindicalista, lutava pelo povo, né? Eu sinceramente, até acredito que tudo que ele lutava era verdadeiro, até que subiu ao poder e se mudou. Quer dizer, alguém que lutava pelo povo hoje está preso por corrupção, né? Enfim. Você acredita que essas pessoas que hoje lutam nas ruas e estão se candidatando, em algum momento também elas podem ser corrompidas? Olha só, o poder, ele corrompe, né? O poder absoluto corrompe absolutamente. Então, as pessoas têm que tomar muito cuidado. Eu, o tempo todo, nesses últimos 7 anos, procuro manter sempre os pés no chão, porque você sempre tem maneiras de fazer alguma coisa no Brasil com um jeitinho, né? Desde uma pessoa que tenha pouco poder até uma que tenha muito poder, você tem como se beneficiar, assim, de uma maneira individual. Eu acho que a grande diferença, não vai dar para você saber, né? O eleitor não vai ter como saber quem é aquela pessoa que vai roubar futuramente e quem é que não vai roubar. Você vai ter que confiar ou não confiar. Eu procuro ainda continuar confiando nas pessoas. E eu acho que o eleitor precisava começar a procurar saber quais são as verdadeiras intenções das pessoas ao entrar no poder. Independente de corrupção ou não, porque todo mundo pode se corromper. Uma pessoa, às vezes, que é amiga minha, que eu estou colocando a mão no fogo hoje, amanhã pode experimentar o poder e se enganar. Eu acho que cada um deve conhecer muito bem o seu próprio coração, mas é muito difícil saber o dia de amanhã. No caso do Lula, existe uma questão seguinte: eu nunca votei nele, nunca consegui acreditar nele, porque eu não via nele um esforço de ser presidente. Então, uma pessoa que fica de 89 até 2002 tentando ser presidente, não faz uma faculdade, não ensina, não aprende um idioma, né, para tentar conversar internacionalmente com as pessoas, etc., eu acho que é uma pessoa que não tem que estar preparada. Além disso, ele tinha uma pauta de mais Estado, né, o paternalismo, o Estado como pai das pessoas. Sim. Então, eu acho que o eleitor que estiver ouvindo a gente agora, mais do que a preocupação com uma ficha limpa, porque vai ter muita gente de ficha limpa que amanhã vai ser ficha suja, porque as pessoas mudam, perceber o que essa pessoa quer fazer da vida dela lá dentro. Então, por exemplo, a nossa plataforma, ela é de diminuição do Estado, de centralização do poder, de realmente amputar o poder das pessoas que têm muito poder. A gente só vai acabar com a corrupção, na verdade não se acaba com a corrupção, se acaba com a impunidade, mas a gente só vai diminuir a corrupção quando a gente diminuir o Estado como um todo, porque quanto mais Estado, mais dinheiro, mais incompetência, mais corrupção. Agora, para a revista Veja, você deu uma declaração que falava o seguinte: ou param com a corrupção ou paramos o país. A gente sabe que a corrupção não parou. Né? Não parou e no final das contas eu era muito romântica aí. E o movimento parou o país? O movimento... Os caminhoneiros a gente sabe que pararam. Sabe que em 2015 a gente teve um movimento dos caminhoneiros e eu ajudei a paralisar algumas vezes algumas estradas. A gente sempre pautou pela questão de não vamos paralisar completamente, que as pessoas têm que ter o direito de ir e vir. Isso a gente costuma até dizer o seguinte: a gente vê aqueles movimentos MST e outros querem bloquear tudo, a gente sempre fala assim: nós conseguimos derrubar uma presidente sem parar o país. Parar a economia, digamos, né? Parar estradas, parar o direito de ir e vir, sem bloquear vias. A gente derrubou uma presidente pacificamente. Eu sou a favor de manifestações pacíficas.
Quando a gente dizia vamos parar o país, era no sentido assim de a gente vai fazer protestos, como a gente fez dia 13/3 de 2016, né, que realmente a gente parou o país. Era um domingo, e domingo é um pouco mais fácil de você fazer isso, mas o Brasil parou por um dia. Eu lembro que o Fantástico aquele dia foi só sobre a manifestação, por exemplo. Os telejornais de todos da Band, todos os canais, eram só a manifestação do dia 13/3 de 2016. Então, de uma certa forma, a gente conseguiu o que a gente queria e de forma pacífica. E no próximo bloco a gente continua a falar sobre política. Nós voltamos em instantes. Até já. O ND está de volta. O nosso assunto de hoje é política e a gente conversa com a pré-candidata a deputada federal pelo PSL, Carla Zambelli. Carla, você vai concorrer pelo PSL, partido de Jair Bolsonaro. Isso é por conta da ideologia do partido ou tem alguma ligação com a questão do coeficiente eleitoral? Quando eu decidi sair candidata, eu procurei todos os partidos que eu achava que talvez pudesse se encaixar um pouco com a nossa ideologia. Eu não pretendo mudar a minha forma de ser e me adaptar ao partido. O partido vai ter que abrir mão e me deixar eu continuar com a minha independência ideológica. Quando a gente começou a observar todos os partidos, existia uma grande possibilidade de se escolher um partido que fizesse uma espécie de coligação com algumas pessoas com as quais eu não corroboro com a opinião, como, por exemplo, o PSDB. A gente critica muito o PSDB, né? Criticamos bastante o PT, PSOL, PMDB, enfim, partidos grandes que estão no poder há muito tempo, partidos de extrema esquerda e também esses partidos centristas que utilizam do poder para corromper o poder e as pessoas. Então, o meu receio era de alguma maneira estar ligada a um partido por coligação que viesse de encontro com o que eu acredito. Então, no caso do Bolsonaro, existem várias questões. Perfeito ninguém é. A gente não vai conseguir encontrar nenhuma pessoa perfeita e nenhum partido perfeito. A gente sabe disso, ninguém é romântico. Bastante extremista, né? O Jair Bolsonaro ele já foi mais extremista, eu acho. Eu acredito que depois do momento que ele começou a procurar, por exemplo, Paulo Guedes na área econômica e outras pessoas que são mais centristas, e o Paulo Guedes bastante liberal na economia, ele começou a pegar um pouco de cada um, e eu acho que hoje ele está um pouco mais light. E muito também, acho que é porque se ouve falar muito. Por exemplo, dizem que Jair Bolsonaro não respeita as mulheres, ele sempre me respeitou bastante. Né? Dizem que Jair Bolsonaro não respeita os homossexuais, ele tem homossexual trabalhando com ele, pessoas que apoiam, movimentos homossexuais que apoiam Jair Bolsonaro. Então a gente começa a perceber que muitas das coisas que se falavam era um pouco de história, sabe? Um pouco de exagero de algumas pessoas. Ele realmente fez muitos inimigos, isso não há dúvida. Mas o PSL hoje é um partido que, primeiro, defende o imposto único, defende a questão da diminuição do Estado. Jair Bolsonaro defende a diminuição dos ministérios de quase 40 que deve ter hoje, cada hora inventa um ministério novo, para cerca de 12 ministérios. Então, uma diminuição vai ficar bastante enxuto o número de ministérios. Ele defende a baixa, né, a redução do número de congressistas, deputados federais, senadores, ou seja, a redução do Estado de uma maneira geral. E isso corrobora bastante com o que a gente acredita, né? Então, e além disso, a gente sabe que ele não vai fazer nenhuma coalizão, nenhuma coligação que a gente depois se sinta de alguma maneira desconfortável em apoiar. Então, eu acho que dentre todos os partidos que a gente avaliou, eu fui convidada por 23 partidos diferentes. Sempre fui nas outras eleições todas, né? Nunca quis. E dessa vez a gente é convidado por 23 partidos e só teve um realmente que eu falasse, não, esse daqui acho que dá, tanto pela ideologia e também pelo coeficiente, porque tem uma chapa interessante em São Paulo. Eu sou contra a utilização do fundo partidário, eu não vou utilizar um centavo de dinheiro público na minha campanha. Então, mas isso é uma posição sua, não do seu partido. É minha posição minha. Eu, desde o começo, eu defendia que dinheiro público não tem que estar nas campanhas, nem em partido. O partido tem que se manter com seus filiados, né? Campanhas têm que se manter com doações de pessoa física. E não acredito que dinheiro público tenha que compor esse tipo de coisa, porque tem partido que só nasce para poder receber dinheiro público. Tem partidos de aluguel e etc. Então, não concordo com isso. E aí o PSL me deu toda essa liberdade para trabalhar com as minhas pautas e também com a segurança de que a gente não vai ter problemas, pelo menos, de corrupção. O Jair Bolsonaro pode ter vários defeitos, mas corrupto realmente ele não é. Já se sabe quem pode ser o vice dele? Tem alguns nomes, né? Ele fala em Magno Malta, do Espírito Santo, para poder fazer uma composição política e ter mais tempo de televisão. Tem a Janaína Pascoal, que assinou o impeachment, que também está em discussão o nome dela. Já se falou em Joyce Hasselman, que é uma jornalista também, que deve sair candidata a senadora. Enfim,
Acho que Helena Calmon também foi cogitada em algum momento, porque é uma mulher, ele quer escolher uma mulher. A gente está vendo aí nas suas opções duas pelo menos. Mulheres, a Joyce também, né, a terceira mulher. Então, assim, eu acho que o ideal para ele seria uma mulher, para poder ter esse balanço e poder todo mundo perceber que ele não é machista, né, e também... Se fosse para você escolher, quem você escolheria? Janaína Pascoal. Acho que Janaína Pascoal, ela tem várias questões, né? Ela foi um ícone para o impeachment, então as pessoas enxergam a Janaína como algo de renovação, como algo bom para o país. Ela tem muito conhecimento jurídico, teórico, na área de segurança pública, ela é especialista em segurança pública, a área criminal, e ela também entende muito de educação, porque ela é professora, e ela tem como educação um carinho assim, muito grande para essa questão de educação. Então, acho que seria uma boa composição. Agora você, se fosse eleita deputada federal, o que você acha que traria de benefício aqui para a nossa região? Eu acredito que, como eu sou de São Paulo e eu estou olhando bastante para a região aqui da Baixada Santista, estou compondo com uma dobrada que é o Vitor Panchorra, que é daqui da Baixada Santista, a gente quer tentar trazer para a Baixada todas as possibilidades de crescimento que a Baixada merece. Hoje a gente tem aqui o maior porto da América Latina, com uma grande arrecadação de impostos, e esses impostos não voltam para o porto. Então, você tem um porto que é gigantesco, uma travessia aí, que é uma das maiores travessias que existem no mundo, né, em quantidade de veículos e de pessoas que passam pela travessia. Você tem uma ponte que não saiu depois de, acho que 100 anos que se fala dessa ponte, não se faz a ponte, o túnel também promete, não. Né? O Geraldo Alckmin prometeu em 2014 que agosto desse ano o túnel estaria pronto. E a gente não vê o túnel de maneira nenhuma. Gastou-se mais de 50 milhões de dólares só com maquete, né, com projetos, inclusive que não precisariam ter sido feitos, porque existe o mesmo túnel na Holanda, né, construído com 500 milhões de reais, e que aqui no Brasil querem construir com 3,2 bilhões de reais. Ou seja, está superfaturado esse orçamento, né, com uma série de incompetências, e eu acho que dá para fazer muito mais com menos. Então, o que a gente tem que fazer, não só para a Baixada Santista, isso vai ser bom, mas também para todo o Brasil, que é tirar de Brasília esse poderio todo, né? Brasília não pode ter tudo concentrado ali, todos os nossos esforços de cada brasileiro concentrados numa cidade onde o dinheiro some, desaparece por corrupção e depois some e desaparece por incompetência nos estados. Então, a minha função ela vai ser principalmente olhar para a região do Porto, da Baixada Santista e ver, primeiro, a gente tem que ter menos burocracia para se investir, menos burocracia para abrir novos negócios. A gente tem que ter essa descentralização de verba, né? Trazer para a verba para o município. A gente tem que ter menos burocracia também para investir em turismo, né? Tudo isso acho que trazendo para a Baixada Santista a gente vai conseguir mudar bastante. Ok, Carla, muito obrigada pelas suas informações, sucesso aí nessa empreitada aí. Eu que agradeço, Roberto. O ND fica por aqui, uma ótima noite para você, a gente se vê, até mais.